Vamos então fazer essa nossa conexão de pensamentos, elevando nosso pensamento a Jesus, esse nosso mestre que é amor. E sentimos que entre nós surgem laços de amor que vão nos ligando uns com os outros, fazendo brotar dentro de nós a vontade da autotransformação, a vontade de conhecer a nós mesmos, a vontade de viver o amor de Cristo, que estejamos envolvidos nessas energias de harmonia, de muito amor, para que possamos receber tudo aquilo que necessitamos, para que possamos estar abertos a ouvir os nossos anjos guardiões, para que esse processo se torne cada vez mais fluido. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bonito. Acho que hoje eu vou chorar, hein, Charles? Você falou que estava sentindo falta aí. Não vai tardar. Para as pessoas. Boa noite, tia. Vamos lá, então, né? Na leitura da página de hoje. A página de hoje é do livro Apaixone-se por Você, do Vanderlei de Oliveira. Esse é um dos livros, né, que a gente tem lido. Algumas páginas ao longo dos 21 dias. E o capítulo que a gente lê hoje é o capítulo 35. Carência. Muitas pessoas sofrem de uma doença chamada carência. Para falar a verdade, está difícil alguém aqui nessa terra que não sofra dessa dor. Carência é falta de algo, de que se precisa. Hoje em dia, falta de amor, sobretudo. Para suprir essa falta, o carente usa um mecanismo sombrio de defesa. Adotar pessoas que o tratem melhor que eles mesmos se tratam. Já chegou como, gente? 2 pés no peito. Nessa perspectiva sombria, adotar significa salvar, tomar conta e ter controle sobre tudo na vida do outro. Tudo com um único objetivo: receber em troca o amor dessas pessoas. A adoção dessa dinâmica leva a uma relação humana tóxica e repleta de fugas que trazem mágoa, tédio e amargas dores ao relacionamento. Cuidado com a carência. Ela te faz ver amor onde não existe. Todo ser humano foi criado com riqueza e luz interior. Para suprir sua carência, será fundamental conhecer melhor um mapa de seu coração. Nele você encontrará territórios ainda não explorados e que vão te alimentar e servir de ninho acolhedor para suas necessidades. Seu coração é seu tesouro e sua fonte de autorrealização. É isso, gente. Só essa mensagem bem suave. Eu acho que a página ela traz alguns elementos muito importantes, né? Eu acho que o primeiro que a gente sempre fala e que a gente estuda bastante é que a busca, né, o fato de suprir a carência é a questão do auto-amor que a gente ainda não conquistou, né? Em nós mesmos. Então, quando a gente ainda não conquistou esse auto-amor, a gente sempre busca fora alternativas para estar suprindo essa falta mesmo que há dentro de nós, né? E aí, esse auto-amor é desde a questão de uma boa construção de autoestima, de aceitação do jeito que nós somos, mas também de nós nos reconhecermos como filhos de Deus e criaturas merecedoras, como a gente vem falando dessas últimas lives, né?
Então, o auto-amor, ele não é um conceito só voltado para amar puramente, ter uma base sólida de autoestima, identidade e tudo mais, mas também pertencer, né? E ter esse sentimento forte de identidade cósmica e aceitação, de merecimento, enfim, de tudo que é. Então, a carência ela é justamente esse espelho, né, no externo, o que falta dentro. Então, a carência ela vai ser buscada, né, em pessoas, em situações, em coisas. Então, às vezes a pessoa ela é muito carente, então ela vai buscar coisas para preencher essa carência, né? Algum tipo de vício. Então, assim, e nem sempre é um vício, por exemplo, bebida alcoólica. Não necessariamente, sabe? Pode ser outro tipo de vício. A pessoa ficar, sei lá, sem sair de casa e ficar só vendo filme por dias, assim. Isso é um vício também. Então, assim, tem vários outros comportamentos viciosos que têm a mesma função, que é essa cumprir essa carência, sabe? A Simone. Nunca me achei carente, mas agora eu fiquei na dúvida. Acho que todos nós temos ainda. Claro que todos, não vou falar nós, né? Algumas pessoas ainda têm isso, eu falo por mim, eu ainda tenho isso em mim. Eu falei que não falar nós, porque não conheço todas as pessoas do mundo, né? Mas eu posso falar por mim aqui e eu sei que eu tenho isso ainda, sabe? Porque eu ainda não conquistei realmente essa parte do auto-amor. Então, como eu ainda não conquistei isso plenamente, digamos assim, com certeza tem momentos que eu sinto isso. E aí eu acho que é muito importante o autoconhecimento nesse momento, para a gente perceber o que a gente está colocando no outro. Aí a gente já falou muito sobre isso aqui, que é tipo, eu tô vendo a pessoa como ela é, ou eu tô colocando as minhas dores naquela pessoa, ou seja, eu tô colocando a minha carência naquela pessoa, sabe? Então, por exemplo, ele coloca adotar as pessoas que o tratem melhor do que elas mesmas se tratam. Ou seja, elas não reconhecem o próprio valor, elas não sabem como elas merecem ser tratadas, e aí ela se aproxima de pessoas que tratam ela melhor do que ela se trata. Só que aí vira uma cobrança também, porque aí a pessoa quer fazer de tudo pro outro para que ela ame ela e continue esse ciclo, porque a autoestima dela é no outro, não é nela mesma. Então, é muito complicado porque aí vira uma exigência do outro, né? E é o que eu falei, a gente acaba não vendo a pessoa como ela realmente é de verdade. A gente coloca muito as nossas dores nela. E a gente começa esse processo de exigir do outro algo que deveria estar em nós, né? Quer falar, Tchats? Pode continuar falando. Se tiver Hum? mais alguma coisa para falar, tem mais alguma coisa para você falar? Deixa eu ver aqui. Eu achei legal também essa parte que ele fala sobre a carência faz a gente ver amor onde não existe, porque as pessoas confundem ser bem tratada com ser amada, que como a pessoa não tem um mínimo de tratamento de si mesma, de como ela merece se tratar e receber amor, ela vai buscar e vai ir pelo parâmetro dos outros com o mínimo. E aí a pessoa confunde o que é amor com ser bem tratada. Assim, isso acontece muito, cara. Na maioria de relacionamentos amorosos, né? Isso acontece muito mesmo. E eu acho que, assim, é mais isso mesmo, é o que eu falei, a gente pensar muito sobre o auto-amor, um conceito, não só essa parte emocional, mas a parte de luz interior mesmo, que a gente tá conquistando ainda, sabe? Tipo, a gente fala aqueles altos e baixos, né? Tem dia que a gente fala assim, nossa, hoje eu tô mais na minha luz, tô mais na minha sombra. Então é normal, assim, a gente tem esses processos mesmo, faz parte, né? É. E eu vou linkar isso com aquela outra mensagem que você tinha mandado, né, que a gente estava escolhendo ali, na questão da outra extremidade da carência, vamos dizer assim, uma outra forma dessa carência se apresentar, que seria achar que tem controle sobre tudo, achar que para demonstrar amor, né, é uma forma de demonstrar a carência que a pessoa tem. Você precisa dominar tudo ali, você precisa cuidar de todos. E aí você acha que assim você está conseguindo trabalhar esse amor. Você acha que assim é porque você está bem. E na maioria das vezes
vezes, na verdade, é porque você está carente, você está precisando de cuidado, e aí você quer cuidar do outro o tempo todo para que você se sinta ali bem. A gente pode usar como exemplo médico ou outra área da saúde, por exemplo, que tem o costume de cuidar do outro. Ele entra naquele excesso de cuidar do outro e começa a esquecer de si. E aí começa essa questão da carência a entrar ali. Ele não consegue mais cuidar de si, ele não sabe como cuidar de si. Quando ele precisa se colocar no papel de cuidado, né, de paciente, ele acaba se perdendo. Ele se perde ali e não sabe como fazer para poder ajudar o outro, para poder se ajudar, na verdade, né? Porque ele está naquele excesso. Então a gente vê que a carência ela pode ser apresentada das duas formas, ou como esperar muito do outro, ou então você querer fazer muito pelo outro, né? Que não deixa de ser uma forma de carência também. É o que ele colocou aqui. Faz muito pelo outro para receber amor. Tipo, ele colocou dessa maneira, porque é a forma que a pessoa vê de se sentir valorizada. Então, ela vai fazer pelo outro, porque como ela não tem o amor ele não vem, ela vai para fora somente. Então, é como se a autoestima da pessoa, tudo da pessoa, tivesse depositado no outro. E aí, ao invés dela direcionar esse amor para ela mesma, ela direciona só para o outro. E aí, isso, assim, é extremamente adoecedor, porque as pessoas, assim, elas são passageiras, a maioria delas, né? Assim, elas passam pelas nossas vidas e nos ensinam várias coisas. E aí, imagina a gente colocando todas essas questões que deveriam ser nossas, né? A gente deveria ter conquistado na gente, a gente coloca no externo. E aí essas pessoas vão embora, e aí muita gente fica sem chão. É aquela expressão, sem chão. E aí eu vou trazer assim, né, um assunto que você sabe que sempre causa um pouquinho de polêmica quando eu falo sobre ele, mas a questão sobre a mãe. A mãe, ela geralmente acaba muito afetada por essa carência, porque ela deixa de se cuidar para cuidar do filho. E aí começa a achar que ela tem necessidade de fazer isso. E aí a gente tem que trazer para a realidade e mostrar que não é isso. A responsabilidade da mãe é sim guiar o filho no caminho do bem, é sim ajudar o filho quando o filho precisa. Tudo bem, ninguém está dizendo que isso é errado. O problema é que a mãe esquece de si e quer saber só do filho. E aí começa com vários problemas, depressão, síndrome do pânico, e mais não sei o que, mais não sei o que o outro, porque ela quer controlar a vida do filho. E aí ela não percebe que é esse controle. A maioria das vezes acha que é só o amor dela. Por exemplo, hoje em dia nem tanto mais, mas escolher a profissão do filho é uma forma de dominar, de demonstrar a carência dela, querer dizer o que o filho tem ou não que fazer, né, de forma direta ali, que você não pode fazer isso. A questão é, a mãe tem o dever de guiar o filho no caminho do bem. E ponto. A decisão do filho é dele, porque ele não é mais parte dela, porque quando nasce, corta o cordão. Então, se nasceu, cortou o cordão, não é mais parte da mãe. É apenas um ser que a mãe precisa orientar, mas que vai ser um ser independente. Eu acho isso extremamente problemático. É, Extremamente. Porque, assim, por dois pontos. Eu vejo que, por um lado, tem a questão da depressão pós-parto, que as mulheres elas ficam depressivas porque não conseguem fazer essa desvinculação. E tem essa questão de ao longo da vida, como você trouxe. E aí, essa parte da ao longo da vida, eu coloco as duas figuras parentais. Eu não colocaria só as mães. Mas eu entendo porque você falou das mães, porque acaba que fica mais grudadinho ali, né? não tem jeito. Como diz o Uhum. ditado, né? O filho é da mãe, o pai é palhaço. Não tem jeito. Por mais amor que envolva ali entre o pai e o filho,
Na maioria das vezes, o relacionamento maior é com a mãe. A entrega de carinho, né? Tanto que Emmanuel traz que a força da oração da mãe rompe as barreiras do céu. Então, a gente Uhum. sabe que a oração da mãe, que o cuidado da mãe, ele move muita energia, né? Porém, a gente precisa ir analisando isso com o tempo. Não estou aqui para fazer uma crítica direta às mães, mas para que ela possa observar, às vezes, olhar para isso. Poxa, eu estou abandonando eu mesmo. E aí está trazendo para si uma responsabilidade muito grande, porque nós viemos para o mundo para ajudar na evolução do mundo todo, né? Porém, somos seres individuais por enquanto encarnados, e precisamos cuidar da nossa evolução. Saber que ela ia falar. É isso. Estão ajudando a evolução, mas primeiro a evolução vai começar em cada um de nós. A evolução, ela parte de um. Então, é claro que, como você falou, todo mundo vai contribuir para o todo, mas a nossa parte principal é com a gente mesmo, né? E eu concordo, assim, e a gente vê, eu estava até conversando isso com a minha amiga esses dias, o quanto a gente tem, assim, entrado em contato com alguns casos clínicos em que as mulheres mais na faixa de 50 a 60 e poucos anos, mais ou menos, elas estão numa fase em que os filhos já estão mais crescidos e aí elas se encontram no momento de o que, que eu faço agora? Eu tô meio perdida. Quem sou eu? É um questionamento muito frequente. O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto? O que, que eu posso ou não fazer? Porque sempre pensou muito no filho, em tudo que fazia. E aí, assim, não tinha um momento para ela, não tinha os gostos, não tinha toda essa questão do autocuidado mesmo, sabe? Emocional, espiritual, físico, enfim. E aí, tudo gerando em torno dos filhos, né? Querendo ou não. E o quanto isso, assim, depois fica adoecedor. Em um primeiro momento não parece, porque como tá ali, né, colocando todo esse afeto nos filhos, esse afeto, de certa forma, ele está sendo reforçado, digamos assim, pela presença dos filhos, aquela coisa toda, e a mãe continua ali alimentando esse afeto. Mas aí passa um tempo que esses filhos eles não precisam tanto dessa demanda, a mãe não sabe onde colocar esse afeto. Então, assim, que é o afeto que deveria ser direcionado a ela mesma, né? E ela fica sem saber, tipo, tá, e agora? O que que eu faço? Então, esse é um questionamento, assim, é algo que tem aparecido bastante lá na faculdade, enfim, no estágio, desses casos, né? Então, é bem pertinente o que você trouxe, porque é importante. Isso aí. Vou levantar aqui, né, um certo questionamento só para deixar sobre aquela reflexão que a Lilian trouxe para a gente essa semana da questão do câncer de mama. Poder ser por conta de uma separação abrupta, né? Uma separação. Porém, se a gente olhar com essa visão que nós estamos conversando nesse momento, do fato da mãe se abandonar por estar muito conectada com o filho, a gente pode observar dessa maneira também, né? Que ela sente na mama porque é a ligação dela com o filho, né? Então, a mama ali, como ela tem essa questão, e às vezes o filho quer voar, e ela não consegue, aonde vai afetar, né? Vai Uhum. trazer algum problema. Por que a gente fala isso? Porque a gente acredita que todas as nossas emoções trazem problemas para o nosso corpo. Então, a gente ainda vai falar muito sobre isso, né? Nos nossos novos projetos, mas é surpresa. Então, a gente vai entendendo sobre isso, porque realmente a gente precisa observar os sentimentos, as emoções, se conhecer, para que a gente comece a poder evitar certos problemas, né? A gente crê que o nosso pensamento é energia, que as nossas emoções
vibrações são energias. Então, essas energias elas podem estar fazendo bem ou fazendo mal. Depende de como a gente vai sentir essas energias. Por isso, a autotransformação e o autoconhecimento. Isso aí. Muito bom. E aí, gente, o que vocês acharam do que o Charles trouxe? Esse questionamento. Achei muito pertinente, muito importante. É algo que eu sempre converso aqui em casa, tá? Inclusive, bato muito nessa tecla. E sempre que eu tenho oportunidade, até na escola de pais lá na fundação, eu já levei isso. A minha tia falou, né? Complexo, de um modo geral, as mulheres, sendo mães ou não, tendem a cuidar muito dos outros e deixam de lado o autocuidado. É real. É, tem a questão da energia feminina, né? Pelo próprio instinto materno, isso aí. É isso. A energia feminina do cuidado, do geracional ali, de gerar vida, de estar proporcionando isso, né? Enfim, isso também é super polêmico, porque tem muita gente que não concorda, mas o pouquinho que a gente já estudou sobre essa parte do feminino, tem muita dessa questão desse senso de cuidado mesmo, que é inerente mesmo quando a gente está bem conectado com o nosso sagrado feminino, a gente fica conectado com esse lado do cuidado, do materno, enfim. E aí, isso realmente acontece. E aí, aquela questão de realmente a gente começar a consolidar em nós esse auto-amor, né? Primeiro, para que a gente não se perca. Porque quanto mais a gente fica depositando fora esse amor, a gente se perde da gente. Eu falo por experiência própria, tá? De várias vezes que eu tive que falar assim, cara, onde é que você tá? Não tô aqui, sabe? Você precisa se encontrar de novo. Eu já fiz esse processo várias vezes. Então, assim, por isso que eu falei que hoje eu ainda não considero que o meu auto-amor ele tá totalmente consolidado, porque ele não está, é um processo. Então, e eu sou muito assim também de querer estar cuidando, enfim, sempre fui assim. É muito forte em mim, mas é algo que a gente precisa trabalhar e eu tenho trabalhado bastante. Mas foi muito importante o que você falou, porque isso realmente acontece. Sol, tá aparecendo sim. Pessoal, a mãe sempre ouve que precisa cortar o cordão, né? Inclusive, eu já falei isso pra ela. Inclusive, eu já falei isso pra ela. Realmente, a gente precisa mostrar para as nossas mães que o cordão já arrebentou, né? A gente sim vai respeitar, vai ouvir os conselhos, mas nós não somos obrigados a fazer tudo que as nossas mães querem. E eu vou apanhar depois. Eu ia falar isso. Vai acabar a live, sua mãe. Tá pensando o quê? A mãe do Charles tá aqui, gente. Por isso que eu tô sacaneando ele. Muito bom. Mas é muito importante isso. A Sol tá aí? Ou ela saiu? Ah, tá sim. Aí. Tem nada. Essa parte do cordão ela é muito importante porque ela faz com que a gente vá para o mundo e a gente explore e a gente cresça, sabe? Quando esse cordão fica difícil de ser rompido, mostra que talvez você não confie no seu filho o suficiente para que ele possa fazer as coisas sozinho. E aí vai gerar uma certa insegurança nessa criança, enfim, nesse adolescente, adulto, não sei. E vai refletindo mesmo, né, ao longo da vida da pessoa, porque ela acha que ela não é o suficiente para estar fazendo ali, para ir para o mundo, né? Porque ainda precisa do cordão. E aí eu vou usar dois exemplos. Um é o passarinho, que a mãe joga ele do ninho para ele aprender a voar. Então, foi, voa, se vira. E o segundo é que a fruta, quando cai debaixo do pé, e você já ouviu esse, a fruta, quando
cai debaixo do pé, a sombra da própria árvore não deixa que ela brote. Então, a gente perceber que, né, que precisa ir para longe, para que cresça. Uhum. Sim. A Simone trouxe uma pergunta, e quando o filho que não corta o cordão, né? Eu ia falar sobre isso, mas vamos ter perguntado. O que que acontece? É uma acomodação, né? Para o filho acaba sendo uma acomodação, esse não corte do cordão, porque provavelmente esse filho vai estar recebendo tudo na mão com uma facilidade muito grande. Então, assim, cabe uma postura da figura materna de ser mais, não é impositiva, mas ser mais firme, assim, no posicionamento e deixar com que ele se vire, sabe? Deixar com que as funções, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, assim, você lava a roupa dele, por exemplo. Aí nessa, agora eu não lavo mais. Você lava a sua roupa, sabe? Tipo, então algumas funções que antes você pegava para fazer, por exemplo, você vai começar a dar na mão dele para ele executar. Então, assim, não precisa ser da noite para o dia, porque pode ser que você tenha dificuldade com esse processo e ele também. Então, pode ser aos pouquinhos, você ir trocando, sabe, algumas coisas que você fazia até então e deixar com que ele se desenvolva a autonomia dele para ele estar fazendo e desenvolvendo esse espaço. Eu acho que Ou é a melhor faz maneira. logo igual a mamãe passarinho, joga para fora do ninho. O jazz é muito prático. Tô Faz brincando, o que você sentir. tô brincando, Vai! tô brincando. Senão daqui a pouco vai ter um monte de mãe expulsando o filho de casa falando que fui eu que mandei. Mas é um processo, porque eu acredito que para as mães não deve ser um processo fácil também, esse soltar, né? E para o filho, talvez, pela acomodação, ele não acha que ele precise disso. Mas ele precisa. É importante para crescimento pessoal mesmo, tá? Eu posso me usar como exemplo. Eu praticamente estou acomodado, porque eu estou em Barra Mansa, eu moro aqui, os meus pais moram aqui, ficam só os dois. Eu quase não fico em casa, né? Eu passo o dia inteiro trabalhando, só venho em casa para dormir e almoçar. Então, assim, eu me acomodei, eu pensei comigo, eu vou sair daqui, eu ainda não tenho minha casa, pronto. Vou pagar aluguel só para ir em casa dormir? Então, né, acabei me acomodando. Porém, é algo que eu preciso ir transformando em mim, porque realmente é diferente. A gente, para crescer, precisa realmente ir para frente, não tem como. É isso. Eu tive um momento da minha vida adulta que eu fiquei morando sozinha, né? Assim, longe dos meus pais. Hoje eu moro com eles, mas eu morei um tempo sozinha e tipo, foi muito bom pra mim, sabe? Eu ter desenvolvido isso. Você vai desenvolvendo mais autonomia e você se sente mais livre mesmo na vida, assim, sabe? Aí eu sinto muita falta. Então, assim que eu conseguir já me estabelecer financeiramente, eu quero, porque é algo que é muito importante. Mas ainda que a gente não consiga sair, dá pra gente fazer pequenas coisas no dia a dia que reforçam a nossa independência. Isso aí. E é isso, Alguém mais? gente. Tá muito legal vocês interagindo. Isso aí. Lembra que hoje é a última, aproveita. Aí. Ainda bem que inventaram a máquina de lavar, né? Que eu já falei um monte de vezes, eu faço tudo dentro de casa, não me importa, cara, mas lavar roupa é uma tristeza na minha vida. Ainda bem que a máquina você bota lá e acabou. Não me importo mais. Eu não gosto de lavar banheiro. O resto eu faço. Não, eu faço tudo também. Na verdade, aqui em casa sempre foi mais tranquilo, porque minha mãe viaja bastante, né? Quando a minha avó era viva, ela passava bastante tempo lá cuidando da minha avó. Meu pai trabalhou fora a vida toda, então ficava eu e meus irmãos. E aí agora fica só eu. E a minha mãe agora que aposentou, tá tranquila, ela passa bastante tempo. Cada tempo ela tá na casa de um dos meus irmãos. Então
Por isso que eu falei, né? A casa fica aqui sozinha, na maioria das vezes. E aí eu falei, acomodei, fiquei dentro de casa. A tia falou isso, é verdade. Isso é cultural também. Em alguns lugares a mãe faz como passarinho. Exatamente. É muito cultural. Nos Estados Unidos, eu É, vejo o pessoal sempre falando muito, né? Que é bem assim, solta o filho bem novo, vai pra faculdade, faz outras coisas, não sei da vida, mas sai de casa cedo, né? Dá 17, 18 anos, a pessoa já tá saindo de casa e é isso. minha mãe fala, ela que tá voando. Vou mesmo, tá? Ela passou Muito bom. 3 meses sem vir em casa. Nossa, muito bom. Bom que Ah, dá uma voada mesmo. Todo mundo grande agora. é, tá tudo criado, tem que passear, né? Também acho. Eu acho interessante também a gente trazer aqui, né, para quem quiser pesquisar depois, sobre a ciência do início da vida. E a doutora Eleanor trata disso com muito. Eu esqueci o sobrenome dela. Depois a gente Também não. coloca lá no Uhum. estoque o nome dela, o perfil dela. Mas ela traz um olhar muito bom sobre essa questão da mãe, né, a relação da mãe com o filho. Porém, no período em que o filho realmente precisa da mãe, que é a infância, né? Então, ela traz falando que muitas dos problemas da nossa sociedade seriam diminuídos se não tivessem afastado demais a mãe do filho no início ali, porque começou-se, né, a mãe a ter que trabalhar muito e aí o filho nasce, fica só 4 meses com o filho e já volta para o trabalho. Falando isso no Brasil, em outros lugares já pode ter uma lei diferente, mas fica ali 4, 6 meses com o filho só e aí vai embora trabalhar. Isso faz com que essa criança seja afetada de forma negativa em certos aspectos. Então, depois, quem quiser dar uma pesquisada, anota aí. Ciência do início da vida, ela trata disso muito bem. É, um, é uma terapia holística que ela utiliza nesses tratamentos, porque ela traz, né, recordações da infância que afetam nisso. Então, assim, ela traz muito artigo científico demonstrando que nos países onde existe essa aproximação da mãe com o filho nesse período em que a criança necessita da, da mãe, a taxa de criminalidade, de, de, de usuários de droga, de tudo que não condiz com as coisas boas, diminuída. Inclusive, presídios, né, que foram fechados porque eles conseguiram entender esse processo ali de trazer a criança para o colo da mãe, de ensinar a mãe a cuidar da criança de forma afetuosa mesmo, para trazer essa questão ali do amor. E isso traz base para que a criança cresça de forma diferente. Então, quem quiser depois, pesquisa lá para poder se inteirar mais do assunto. A gente assistiu, né, eu e a Maria assistimos 2 vezes palestras dela, são muito boas, apesar dela ser muito rígida nas coisas que ela fala, né, mas ela já é idosa, tem um pensamento muito firme e construído em base de estudos de muitos anos, então a gente sabe que ela fala com convicção daquilo que ela está trazendo ali, inclusive porque ela traz a ciência, né? Ela mostra através da ciência, não é o pensamento dela, né? O que ela acha, achismo. Ela busca fazer bastante pesquisa, né? Ela tem grupo de pesquisa, ela é médica, ela acho que tem pós, não sei o que, pós-doutorado, tem um monte de coisa de estudo. Então ela é uma pesquisadora mesmo, né? Uma cientista. E aí ela tem esse curso, né? Do Ciência Início da Vida e os estudos também, né? Que ela vai abordar isso. E é muito legal mesmo. Ela fala desde a da questão da concepção, aí ela fala da concepção, fala de toda a gestação, aí fala do parto. Então é do início da vida mesmo. Ela fala desde a concepção.
Se a Então, criança. é bem interessante. É. A Sol ouviu palestra dela? Não sabia, Sol. Ela ouviu do curso último, de fevereiro. Às vezes a mãe que não viveu muito com o filho na infância e depois de mais velho, ela quer recompensar. Também, Sol, verdade. É verdade Verdade. também. Assim como a maioria dos pais, né, que trabalham fora demais e depois querem compensar afogando o filho ali. Vamos dizer assim. Isso realmente é É. verdadeiro. Achei importante você trazer essa questão dela, porque realmente é interessante isso do que ela traz. A questão do amor também da mãe com o filho, né? O contato do amor desde o nascimento. Ela fala muito da questão do olho no Do olho, assim. Então, planejamento da criança, né? sim. Fala a questão do parto também, o jeito do parto. Enfim, gente, é muita coisa. A gente pode até fazer uma live depois sobre esse assunto e tal. E Mas eu vale a acho pena interessante, pesquisar. eu acho interessante trazer isso, que na primeira vez que a gente ouviu ela, eu e a Maria olhávamos para a cara do outro assim, ela tá doida, ela tá doida, Foi literalmente ela assim. tá doida. Foi tipo, o que Só ela tá que falando? com os nossos estudos, com as nossas observações, a gente foi vendo que, cara, faz todo sentido tudo que ela traz. Então pesquisa lá depois no Instagram, tem perfil dela. Eu não lembro se tem no site também, mas vocês vão gostar. É muito Tem no interessante. Instagram que eu já É, o só. Instagram eu sei que tem. É isso daí, só. Foi É tipo isso. tipo isso mesmo. É Mas segue muito lá que interessante. vocês vão entender um pouco do que a gente está trazendo. E a gente vai falando sobre isso para frente também em outras oportunidades que a gente tiver. Lembrando que eu e a Maria, a gente está nessa busca, assim como vocês entraram aqui buscando algo, a gente está nessa busca sempre de conhecer mais a respeito dessas terapias, né, integrativas que existem, que ajudam as pessoas entendendo a pessoa como um ser imortal e não só como um ser material. Isso aí. Mais de uma dimensão, né? Do ser. Sem é outro papo. Só a dimensão do ser apenas. Vamos focar nessa parte. Muito obrigado. Uma coisa de Fala de cada vez. dimensão mais uma semana, não, por favor. Aham, chega. Por agora. Vamos fazer então a meditação? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Pra gente dar procedimento? Apesar de que a gente ficar conversando é muito legal, então, por mim também a gente fica conversando, entendeu? Não tem problema. Mas eu sei também que o pessoal amanhã acorda cedo, né? Não, mãe, é feriado. Ai, Ninguém não, vai é acordar cedo. verdade. Bora. Hoje a gente pode ficar até 2 horas da manhã batendo papo. Vamos, vamos convidar todo mundo para ficar online e a gente bate papo até altas horas. Eu quero... Gente, ele é meio maluco, vocês não vão na onda dele, não, hein? Eu tô Doidão, maluco, muito doido. mas Não, eu achei engraçado isso que você lembrou, que realmente, cara, quando a gente foi ver a palestra dela, você olhei pra sua cara, você olhou pra minha cara, a gente sentiu o que ela tá falando, cara. Tipo, ela tá doida. Foi literalmente a Thaís, ó. Dormindo já. aí só dorme. A minha mãe falou que topa, então quero ver. A hora que acabar a live, eu vou sentar lá e vou ficar falando na cabeça dela. Aí a Muito Sol falou bom. que claro, tá vendo? Hum, muito bom estar com vocês. Também gostei muito. Gosto e quero que vocês estejam sempre conosco. Sim, E como eu disse, que a acredito gente que. possa marcar um encontro presencial para a gente bater papo. E eu acredito A Thaís que. a Thaís já deve estar dormindo já. Você vê que ela, agora que ela despertou um pouquinho, aí foi lá, botou um carinho e dormiu de novo. Pode ser.
Eu acredito que também esse é o primeiro projeto que a gente está fazendo, que a gente começou, e vão vir muitos. Então, assim, eu acredito que a gente está começando agora e vocês estão aqui com a gente, mas, como eu falei, é só o começo, né? Para vocês, pra gente estar nessa caminhada, digamos assim. A gente começou a caminhada. Então a gente vai continuando a caminhada, né? A gente Vários deu o primeiro percursos. passo. Isso aí. Os próximos, a gente ainda não descobriu para que lado vai ser. É isso. Não mesmo. Mas a gente vai descobrir. Em breve. Então, vou colocar uma musiquinha aqui, Tiago. Você vê se tá bom o som, tá? Estão ouvindo o som aqui da rua? Ou Não, não? Ah, então tá bom. Estão cantando ali. tô ouvindo não. Tá ouvindo? Ah, Tá alto? não, tá bom? Tá bom? Sumiu agora. Não, é que ele Matheus, vai e volta. Aí, tá bom? tá. É aquela tigelinha tibetana. A gente já se conhece! Minha mãe não te conhece, não? Conhece! É. Eu conheci você já. Eu te conheci, foi na festa junina do ano passado, lá no centro. Na festa junina, não. Foi sim, tava toda a sua família. Eu não lembro, não. O dia que você veio aqui em casa, ela não tava aqui, não? Não, tava só seu pai. Eu não lembro na festa Mas junina. Não. mas a gente se conhece de novo, não tem problema. A gente se conhece de novo, tá tudo certo. Ah, mãe, você pode vir tomar café aqui, porque ela fez pão de queijo. Que chique. Aí fica difícil de desligar, né, da casa da mãe. Ué, mas aí você nada impede de você ir voltando aí, ué. Vai ir todo Pode. dia na casa da mãe. Não É, tem lógico. problema. A minha tia falou que não viu todas as lives, mas as que viu, ela gostou. Que bom, tia. Bom, Que bom, ficamos felizes. Ai, gente, vocês são ótimos. Vai continuar na exploração da mãe, tá vendo, né? vou nem falar nada. Você quer nada, você viajou, posso fazer nada por você, né? Vou comer sozinho. Olha a carência, hein? A gente tá falando de carência hoje, hein? Ela me abandonou. Manda Ah, manda você ver. foto. Hum, Muito bom. virou, tá vendo? Virou papo já dele. Não pode dar corda pra esse povo. Então, Lex Boris. Então, eu vou começar a meditação. Hoje a gente vai fazer uma meditação de visualização, tá? Então, vamos todo mundo fechar os nossos olhos, respirar profundamente, inspirando
expirando. Inspira, expira. Inspira, expira. Conforme vocês forem respirando, vocês vão sentindo o seu corpo relaxar, os ombros relaxando. Inspira, expira. Agora você está completamente relaxado. Você vai sentindo, vai caindo, vai relaxando. E você vai ficando cada vez mais leve. E aí, eu vou pedir para você imaginar ao seu redor uma bolha de luz dourada. E aí vocês vão entrar nessa bolha. Essa bolha é feita de amor, de paz, de tranquilidade. E vocês se sentem felizes e tranquilos dentro dessa bolha. E então, nós vamos subindo nessa bolha, subindo. Nós vamos ver o céu, nós vamos ver as nuvens, nós vamos passando por uma camada de luz dourada, por uma camada de luz escura, por uma camada de luz colorida, gelatinosa, uma camada rosa. E aí entrando nessa camada rosa, com a lei do amor, com a lei da compaixão, vocês vão adentrar esse portal. E à medida que vocês vão entrando, a bolha ao redor de vocês vai se desfazendo e vocês vão se conectando com essa energia de puro amor, de paz, de tranquilidade. Na frente de vocês estará a figura luminosa do Mestre Jesus, estendendo a mão para que a gente possa caminhar lado a lado. E quando você encostar na mão do nosso Mestre Jesus, ele vai te abraçar e vai te falar como eu te esperei e como é bom você ter retornado para a casa do Pai, para a casa do Criador, onde tudo é e onde todos nós somos um. Ele vai te abraçar, te embalar, um abraço de amor fraterno, de amor incondicional. E aí, a partir disso, nós vamos nos despedir, tendo a certeza que finalmente encontramos o caminho de volta para casa, o caminho onde tudo é, onde mora a nossa centelha divina. E então, nós adentramos na bolha novamente, a bolha de luz dourada.
Então, passamos novamente pela camada rosa, pela camada escura, pela camada colorida, gelatinosa. E vamos descendo, descendo, até passarmos pela camada dourada. E então, retornamos para as nuvens, para o planeta Terra, onde nós focamos o nosso olhar no horizonte. Um horizonte sem fim, sem começo. E então, nós nos conectamos com a brisa do vento, com a água, o barulho da água batendo, das ondas do mar. Nos conectamos com o barulho da cachoeira. Nos conectamos com o vento e com o ir e vir das folhas das copas das árvores. Nos conectamos com a brisa do vento nos nossos rostos, com o calor do sol na nossa pele. Nós somos tudo e somos nada. Nós estamos em todos os lugares e nós estamos aqui e agora. Nós somos parte de um todo. Nós somos filhos de Deus, sem saber onde tudo começa e onde tudo termina. Somos puro amor incondicional. Então, quando nos conectamos, nós vamos voltando lentamente para onde nós estamos agora. E nós vamos descendo, 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 retornando para os nossos corpos. Ainda conectados com a energia e com a certeza de que tudo é real e que nós só estamos aqui, nós não somos daqui. E a tudo pertencemos. Vamos aos poucos retornando, mexendo as mãos, os dedos das mãos, os dedos dos pés, mexendo os braços, para frente, para trás. Vamos abrir os olhos devagar. Voltou, Charles? Voltou? Voltei. Eu não sei, o que você sentiu com a meditação? Foi. E Jesus me esperava com um sorriso, dizendo que eu estou no caminho certo. Eu preciso persistir, mas que eu estou no caminho certo. Que bonito. Eu quis fazer essa meditação hoje porque a gente tem falado tanto
de sermos filhos de Deus, de fazermos parte do todo. E esse momento eu quis que, eu espero, né, que tenha atingido esse objetivo, de que a gente se sinta verdadeiramente parte do todo, sabe? De sermos todos, estarmos todos juntos e pertencermos, né, a cidadãos, fala igual a Lília fala, cidadãos do universo. É isso que somos. E aí Que eu bom, acho que esse é... que Oi? bom que o pessoal está participando hoje. Tá? Sim. Que Realmente bom, Sol. Que bom. é, é perfeito quando a gente começa a entender que somos todos partes um dos outros. Porque aí não vai mais haver diferença de nada. E isso é uma coisa que fica muito forte dentro de mim, sabe? Porque eu acho que acontecem tantas coisas que entristecem a gente por conta de diferenças que não existem, que as pessoas elas só não têm consciência porque não querem ter, sabe? Porque o mundo já está com tanta informação que não tem como mais alguém falar que não conhece o Evangelho de Jesus. Casos extremos, pouquíssimos, muito raros, aonde ainda não chegou o Evangelho. Então, a lei de amor, ela é soberana a tudo. E a gente vê uma pessoa agredindo a outra por opção sexual, por cor da pele. Isso dói de uma maneira que não tem como explicar. Uma pessoa excluindo a outra, dizendo que a outra é indigna de algo porque a outra segue uma religião de uma forma, ou que segue outra religião. Para mim é muito difícil entender, sabe? Talvez por isso eu tenho alguns questionamentos que às vezes me trazem certos conflitos, mas porque eu queria muito que as pessoas começassem a ver o amor de verdade, sabe? Isso é um sentimento que está dentro de mim que eu não consigo controlar. E aí, quando eu deparo com algo assim, eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação, sabe? Por mais que eu saiba que eu preciso ser a mudança que eu espero dos outros, tem situações que a gente fica muito chateado. E a ideia com as lives, com tudo que eu tenho feito, em conjunto com a Maria, em conjunto com a Lilian, que é a nossa parceira também, dentro ou fora do centro, sempre é para poder mostrar para as pessoas que não existe, não existe diferença entre nós. O amor pode mudar tudo. O amor pode fazer com que as pessoas vivam muito melhor do que vivem hoje. Então, vamos espalhar esse amor, sabe? Não estou falando de espalhar nem a nossa live, de realmente colocar no story, colocar em onde quer que seja, que o amor é importante, que o amor ele precisa ser trabalhado dentro de cada um, que ele precisa ser trabalhado no interior para que ele possa se transcender, né, no nosso planeta. Eu não quero muito que esse amor chegue em todos os corações. Vai chegar. Hoje eu postei um vídeo no meu story pessoal, né? Pessoal profissional, assim, Eu vi. que eu acho, eu mandei até para você, né? Que eu achei assim, nossa, maravilhoso. O padre estava tocando atabaque em homenagem ao Ogum. E aí eu fiquei, gente, eu não acredito. E aí eu fui procurar o padre e realmente ele prega isso, sabe? Então a gente vê que cada vez mais está nascendo pessoas dentro das religiões com essa
com essa intuição de trazer a união, de trazer que não existe Deus aqui, Deus ali, o meu Deus é melhor que o seu Deus, não existe essa. Deus é um só e criou todo mundo para amar. Então, ele, antes dele começar esse vídeo, que gravaram ele tocando o atabaque, ele fala, eu sei que eu vou ser muito criticado por isso, mas o que eu quero é acabar com essas questões de religiões diferentes. Não existe isso. É o que eu já falei que outras vezes a gente já trouxe. Toda religião que trabalha a lei de amor, não importa. Não importa se ela usa tabaco, se ela usa a Bíblia debaixo do braço, se ela usa batina, se ela usa sei lá o que mais. O que importa é a lei de amor que ela vai trazer. Então, a gente precisa realmente trabalhar esse amor dentro da gente. Porque, por mais que alguns não acreditem, né, e tem como hoje, quem não acredita, ir buscar essa ciência sendo comprovada, Espírito está em todo lugar. E aí ele pode ser denominado Espírito Santo, ele pode ser denominado como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, como Emmanuel, ou ele pode ser denominado como Pai Joaquim, Pai Benedito, seja lá o que for, se ele é um preto velho, se ele é um anjo da guarda, se ele é o Espírito Santo. O que importa é o conteúdo da mensagem que ele traz. Se é trazer amor, para que eu preciso saber qual é a religião? O que a gente precisa estudar e trabalhar dentro do nosso raciocínio é saber se aquilo é bom, se é útil e se é verdadeiro. Enquanto a gente estiver sempre com a mente focada em entender se aquilo realmente está dentro da lei de amor, está tudo certo. Porque escândalos vão vir de qualquer religião. É padre que faz coisa errada, é pastor que faz coisa errada, é centro espírita que tem dirigente que faz coisa errada, umbanda, candomblé, qualquer lugar pode fazer coisa errada. Porque o ser humano que está ali ainda deixa o ego dele falar mais alto. Mas não é porque Deus está diferente em cada religião. Muito bom. Isso aí. Eu, Deus eu é. sinto muito, eu sinto muito forte de falar isso todas as vezes, porque né, você sabe que é uma coisa que eu acabo vivendo, né? Porém, é uma coisa que eu sinto necessidade, porque as pessoas precisam olhar para isso. As pessoas precisam olhar para isso, porque existem várias formas de falar do amor. Esse livro que eu trago, que é de um indiano, que trabalha ali sobre a questão da autorrealização, na filosofia, na psicologia, em todos os lugares, é o trabalho do amor, de conhecer as suas emoções. Então, gente, se falou de amor, se está dando exemplo de vivência do amor, para de colocar um dogma na frente, ação na frente. Isso aí. Muito bom. Importante. Necessário falar isso. Para se espalhar É. essa mensagem. Para aproveitar, eu vou ler aquela mensagem que a gente falou Eu para ia encerrar. falar isso. Uhum. A mensagem do livro que eu já trouxe aqui outras vezes, né? Jornada para a Autorrealização, Yogananda. E trouxe só um trechinho, né? Um parágrafo que ele traz assim. Esta é a filosofia mais elevada. Não tenha medo de nada, mesmo quando sacudido pelas ondas numa tempestade. Você ainda está no regaço do oceano. Firme-se sempre na consciência da presença de Deus, que a tudo sustenta. Tenha serenidade e diga: sou destemido, sou feito da substância de Deus, sou
uma centelha do fogo do Espírito. Sou um átomo da chama cósmica. Sou uma célula do vasto corpo universal do Pai. Eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Esse eu é um eu universal. Nós somos um com o nosso Criador. E quando olharmos para isso, com a certeza de que somos, o amor vai falar muito mais forte dentro de nós. Não tem mais tempo para que a gente possa falar sobre ódio, sobre inveja, sobre qualquer tipo de sentimento oposto ao amor. Quando alguém chegar do lado e falar sobre coisas que não condizem com a lei de amor, mude de assunto, transforme essa conversa num gesto de amor. Um gesto de amor por você, por quem está falando, e principalmente por quem às vezes nem está no momento presente e é afetado por aquela semente de discórdia. Que o amor possa ser plantado das mais simples maneiras possíveis. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Uma mão amiga que ajuda alguém a se levantar quando tropeça. Uma mão amiga que se estende ao necessitado. Mas uma mão amiga que se estende a quem muito tem e não consegue olhar para o amor. O amor falta porque muitas pessoas esqueceram-se de que são filhas do próprio amor. Que esse amor que está plantado dentro de cada um possa ser regado cada dia mais com mensagens que tragam a sensação de se sentir amado. E essa mensagem que vai trazer é você quando acorda e diz para si próprio: eu e meu Pai somos um. Eu sou o amor, o puro amor. Que possamos ser sempre o amor do Pai. Essa é a maior virtude que Ele espera que nós possamos alimentar dentro de nós. Quando o amor tiver sido trabalhado na sua mais intensa força, não existirão mais dores, tristezas, angústias. Tudo será paz, harmonia. Todos nós somos e estamos presentes o tempo todo em relações energéticas que transcendem o nosso olhar. Que a gente possa sempre lembrar que por trás de palavras existem energias e que estas são sentidas muitas
mais do que as palavras ouvidas. Quando disser um eu te amo, sinta. Quando disser eu te perdoo, sinta ainda mais. Que o amor possa vibrar em cada célula do nosso organismo. Porque quando o amor vibrar dentro de cada um, jogará para fora todo vírus, bactéria, tumores, tudo aquilo que traz dores. Esse amor vibre nesse momento ainda mais forte dentro desses corações. Que todos nós possamos estar unidos e seguimos firmes no caminho do amor. Sempre. Gratidão. Muito bonita a mensagem, muito necessária. Não tem comentários, não. Acho que foi completa a sua mensagem. É isso. Que as nossas mensagens possam atingir sempre todos da maneira mais positiva possível. Eu só sinto... Pode falar, depois eu falo. Pode falar, Maria. Eu só tô sentindo um profundo sentimento de felicidade, de amor. Felicidade porque a gente está chegando no final da live e eu estou muito feliz por todo o percurso que a gente fez, mas eu estava ouvindo você falar agora e eu estava pensando assim, como que ele está brilhando quando ele está falando o que ele quer falar do fundo do coração, sabe? Eu tô extremamente orgulhosa de você. Extremamente. E eu tô muito, muito, muito feliz de a gente estar conseguindo caminhar juntos. Algumas pessoas ainda não estão caminhando com a gente, ainda, mas vão. Mas só o fato da gente começar a dar os pequenos me enche de profunda felicidade, amor e gratidão. E não sei, assim, eu só tô muito. Eu tô emocionada, como sempre. Mas eu sei o quanto foi difícil pra gente estar aqui, entendeu? Eu acho que as pessoas não têm essa dimensão. E a gente tem tido uma caminhada, né? De um tempo já, nós dois, e depois a Lília, nós três, enfim. E assim, essa caminhada tem sido intensificada e eu só fico muito feliz de ver que a gente está conseguindo se desenvolver nesse processo, está conseguindo falar o que a gente precisa, ainda que a gente tenha as nossas limitações. Eu sinto que a gente está fazendo o que a gente pode nesse momento, sabe? Eu sinto que a gente está dando o nosso melhor nesse momento aqui e agora. Então, é isso. Só tô muito emocionada mesmo, muito feliz, porque eu sinto que a gente tá ouvindo o nosso espírito pra gente falar, entendeu? E eu acho que
Isso é uma das coisas mais gratificantes que eu sinto hoje na minha vida. E eu sentia muito isso. Até conversei com a Thaís hoje, que era algo que eu sinto que estava faltando, eu precisava fazer e não sabia. E agora que eu tô fazendo, eu sinto que eu tô no caminho certo, sabe? Mas esse caminho eu podia percorrer sozinha, mas eu decidi percorrer com você, sabe? E tá sendo muito, muito bom. E é isso. Acho que não tem mais nada pra falar, não. Eu chorei bastante. Eu já disse isso muitas e muitas vezes, mas só tenho a agradecer, porque Deus colocou muitos anjos na minha vida. E você, ali, outras pessoas, né, que estão caminhando com a gente nesse caminho, que não é muito fácil, porque a gente recebe crítica que às vezes deixa a gente confuso, a gente recebe umas porradas que fazem a gente balançar as pernas, mas quando a gente vê que as coisas estão certas, sabe? O, que as pessoas conseguem sentir alguma coisa com o que a gente fala, a gente entende que o processo está no caminho certo, que o amor realmente ele transcende qualquer barreira. E a gente precisa se manter de pé e acreditar que a gente é capaz. Isso aí. Somos capazes. Não podemos esquecer disso. Eu também adorei te conhecer, Simone. Acho que a nossa caminhada vai ser linda. Juntos. Todos que estão aqui, gratidão por tudo. Por todos os compartilhamentos, né, de trocas aqui. Que eu vejo. Eu sempre falo isso, que eu acho muito chato só ficar falando, sabe? Quando a gente tem uma troca, é outra coisa. Obrigado, sua tia, Adriano, né? A Sol, a Thaís, que apoia muita gente sempre. Sim, todo Minha mundo. mãe, que não assistiu toda, mas está sempre apoiando. E ela sabe que a minha caminhada de mostrar isso é um pouco difícil, mas que as coisas vão fluindo do jeito certo. Muito obrigado, Simone, também, que recebeu essa proposta e se manteve firme. E, como ela disse, né, que eu já conheci ela um pouco antes no consultório, comecei a atender, né, a filha dela, depois agora ela também. Então, eu vejo a mudança pela persistência dela. Então, a questão sempre vai ser isso. Qualquer pessoa na vida do outro é só um caminho para que a pessoa se encontre novamente. Então, os conhecimentos que eu e a Maria trazemos são só conhecimentos que estão ajudando a gente. Por isso que a gente está passando. Porque, como a gente já trouxe, se é bom para mim, com certeza eu quero para o meu irmão. Se está dentro da lei de amor e é bom, por que não ajudar o outro? Por isso que sempre que eu tenho oportunidade, eu convido as pessoas a irem no estudo dos sentimentos, na Casa do Caminho, onde a gente participa, na Fundação Esperança, né, para a Casa do Caminho, porque é os dois, porque foi lá que começou essa transformação, porque a irmã, né, que algumas mensagens a gente já trouxe dela, traz para a gente essa questão do auto-amor de uma forma muito simples, que a gente vai aprendendo a se olhar. Então, que a gente possa realmente estar aberta para essa transformação, que vocês continuem
continue com a gente sempre, para que a gente forme um grupo forte para espalhar o amor. Porque cada um grão que se junta é mais uma oportunidade, né, de dar frutos. Não, tá acabando, Simone. É 11 horas. Não tinha nem Vamos visto. fazer a prece de encerramento, então. Faz você, por favor, senão Não, faz você. Eu pedi pra você fazer. Pode fazer, Thiago. a gente vai ficar aqui mais 1 hora. Confia. Como é bom a gente estar aqui mesmo. É muito bom. Muito bom a gente ter a oportunidade de juntos estarmos ligados nessa sintonia de amor. Gratidão é a palavra que deve ser firmada no nosso pensamento. Porque Jesus nos amparou e nos guiou. Os nossos anjos guardiões aproveitaram esses momentos para nos ajudar nesse processo de autotransformação. Obrigado, Senhor, por todos os momentos que tivemos juntos, pelos laços criados entre nós, que se estenderão por muitos e muitos longos anos, através ainda da matéria. Porque os nossos espíritos estarão sempre ligados ao amor. Porque todos nós somos apenas um, em comunhão com Deus. Hoje terminamos em uma sequência de oportunidades de olhar para si. Mas a caminhada é longa. Porém, quem caminha um passo atrás do outro, sem parar e sem olhar para trás, estará sempre no caminho, guiado por Jesus. Que a gente tenha forças para cada vez mais estarmos nesta jornada juntos. Que todos aqueles que se dispuserem a trabalhar com amor possam se juntar a nós. Pois todo aquele com o coração aberto ao trabalho do amor é uma ferramenta útil nas leis de Deus. Que o amor divino possa tocar o coração de cada um neste momento, para que receba a nossa gratidão. E que cada um, com fé em Jesus Cristo, nosso Mestre, se mantenha de pé e firme para o trabalho de amor. Que todos estejam sempre em paz, abertos às intuições, abertos ao novo, porque só assim transformaremos a nós e, consequentemente,
ao mundo. Gratidão por todos presentes, por todos que assistem. Gratidão, Maria. Gratidão a toda a espiritualidade que nos assiste. E sabemos que sem ele jamais teríamos forças para nos permanecer firmes. Gratidão aos nossos anjos guardiões. Gratidão ao Mestre Jesus. E gratidão ao Criador de tudo que é. Todos nós e Deus somos apenas. Que essa frase seja permanente em nossas vidas. Que agora, graças a Deus. E é isso, né? Muito bom. Obrigada pela prece. Foi muito bonito. Então, vou agradecer mais uma vez todo mundo. Agradecer a Deus, a espiritualidade, a você, Charles, a todo mundo que está aqui, a todo mundo que ainda vai estar em contato com a gente. Minha eterna gratidão a todos. Amanhã a gente não vai estar junto 6h30. Inclusive, né? Falando assim, sempre falo, amanhã a gente tá junto 6h30, depois meio-dia, depois 9h30. Amanhã não vamos estar. Mas em breve a gente vai estar comunicando aí os próximos passos. Mas, como sempre, eu sempre faço o merchan, né? Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar. E aí a gente vai estar tá lançando aos pouquinhos no YouTube o que a gente fez aqui. E aí a gente também vai pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, curtirem também lá, dando joinha, tá bom? E um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Que vocês tenham uma excelente noite. E sempre lembrem do poder que habita em cada um de vocês. Isso precisa estar muito forte. Todo mundo aqui tem capacidade de fazer o que quiser. Basta a gente se conectar com a nossa luz, com o nosso propósito, que as coisas se encaminham, né? E é isso, gente.